Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Bruno com mais uma dica para você que quer aprender ou que quer melhorar os seus estudos no inglês aí. Você que é professor também e está procurando algumas dicas para implementar a sua aula, fique à vontade. Se tiver sugestões também, sou todo ouvido. Bom, vamos lá. Uma das dúvidas muito frequentes que eu recebo, tanto dos meus alunos quanto amigos, é em questão do listening, né? Esses dias eu ouvi um amigo falar que ele ouvia, assistia as coisas no YouTube, jornal, CNN, BBC, e ainda assim, depois de 4 anos de curso, ele ainda tinha alguma dificuldade em compreensão, no listening, né? Primeiramente, essa dúvida ela se dá por quê? Pensa, gente, você consegue entender um mineiro falando bem rápido? Sem ofensa aos mineiros antes de tudo, tá? Especialmente a galera aqui do Rio. A gente costuma zoar muito o pessoal de Minas quando eles falam pode por pão, por exemplo. Pão. O pessoal de Minas fala bem rápido, eu tenho alguns amigos mineiros, pessoal do coração, gente boa pra caramba. Então você tem essas variantes linguísticas mesmo no português. No inglês não seria diferente. Pensa que o inglês, gente, é a língua, uma das línguas mais faladas do mundo. Perde só pro chinês e pro russo, se eu não me engano, tá? Por questões populacionais, enfim. Então você vai ter pessoas falando inglês na Índia, você vai ter pessoas falando inglês na África, pessoas falando inglês por toda a Europa, em países como a Irlanda. Tenta entender um irlandês falando, cara. É muito difícil, até mesmo para quem é americano, para quem é inglês. Se você parar bem para pensar, se você assistir, pesquisar, você vai ter programas em inglês que, se você pesquisar alguma reportagem, por exemplo, do canal Vice News, tem ótimos documentários e é bom para quem quer aprender, porque tem legenda em inglês e em português. São documentários de 20 minutos, mas enfim. Documentários de 20 minutos de uma pessoa lá da Irlanda. Ainda assim, o irlandês que fala inglês, eles colocam legenda. Ou seja, a pessoa que fala inglês não está entendendo o outro falante em inglês. Por quê? Porque a diferença na pronúncia, o sotaque é muito carregado. O mesmo, agora imagina para você, que é brasileiro, que fala português e só compreende um português muito enxuto, porque o nosso português ele é condicionado à nossa região e ao português da televisão, ou seja, você não tem muito contato com o português do pessoal do norte, do pessoal do nordeste, do pessoal do centro lá do Brasil, do sul. Cada um tem sua peculiaridade. Então o mesmo se aplica para o inglês. Fica difícil você ter logo de início essa facilidade, porque são muitas, mas muitas vertentes linguísticas, tá? Primeiro ponto que eu quero te botar, ou seja, não fica frustrado se você não está conseguindo entender tudo de cara, tá bom? O ideal é que, primeiro, você comece pelo básico, ou seja, você assistir coisas mais fáceis, com expressões curtas, com palavras mais objetivas, por exemplo, desenho. Eu adoro assistir desenho. Hora da Aventura, por exemplo, é um desenho maravilhoso. Ele é um desenho de criança, mas também para adultos, se você parar bem para pensar. Eu assistia muito Adult Swim também. Adult Swim tem muitos desenhos para adultos, só que eles usam muitas sátiras. O ideal é para você que está começando e é nível intermediário também, comece a galgar com esses desenhos, porque desenho ele é muito direto, ele utiliza muito o recurso audiovisual. Então, aquela frase, aquela expressão vai estar muito ligada com aquela situação ali específica. Então, você vai poder linkar muito mais facilmente aquela palavra ou expressão a uma situação, sem precisar muito de tradução, o que vai te facilitar a compreensão de causa. E isso é muito melhor do que você traduzir de primeira, porque a tradução ela só é bem, digamos assim, bem aceita quando você já entende todo um contexto, ao invés de você traduzir uma palavra específica, porque as palavras em inglês elas podem assumir vários significados, depende muito do contexto, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar para vocês é nunca falem palavras separadas. Eu falei isso no primeiro vídeo, quanto a vocabulário, e o mesmo serve para listening. Quando você aprender uma palavra nova, tenta pegar essa palavra e contextualizá-la. Você aprendeu a palavra, vamos botar aí, watch.
Watch pode ser watch, ou pode ser watch. Ou pode ser vigiar também, tipo, watching you. Depende do contexto. Então, o que você vai fazer? Você não vai ficar só no watch, watch, watch. O que você vai fazer? Pega frases, expressões, situações em que você vai utilizar a palavra watch. Por exemplo, I'll be watching you. Além de você lembrar e praticar a sua pronúncia, o seu listening vai estar muito mais focado para situações futuras. Outro exemplo que eu poderia dar, can I borrow your watch? Também é um exemplo muito bom de se utilizar. Outro exemplo que eu poderia dar também seria watch the news. Watch the news. Watch the news, assistir o jornal. Então, todas elas utilizam a palavra watch. Imagina se você decorasse só uma palavra, a palavra watch, de maneira separada, isolada de um contexto. Você provavelmente ficaria confuso. A terceira dica que eu vou te dar é música. Você que adora música e quer praticar o inglês, nada melhor do que praticar inglês com música. Então, se você tem uma banda favorita, um cantor favorito, pega a letra dessa música, anota essa letra na mão. Eu sei que é muito tentador olhar vagalume, olhar tradução. De maneira muito fácil você vai ter aquilo ali pronto na sua mão, porém você não vai estar assimilando aquele conhecimento. Então é bom você ter um caderninho e anotar essas músicas favoritas. Pega uma música, por exemplo, e trabalha com ela durante a semana. Não precisa fazer a música inteira num dia só, porque isso tem que ser uma atividade gostosa para você, tem que ser uma atividade prazerosa. Isso vai fazer você aprender muito mais rápido do que ficar ali repetindo, e aquilo vai se tornar cansativo. Então pega a música que você adora, anota, sei lá, a primeira estrofe dela e canta essa primeira estrofe junto com a música. Faz isso 2, 3, 4 vezes, beleza. No próximo dia você vai para a próxima estrofe, para a segunda estrofe e faz a mesma coisa. Quando você perceber, você já sabe a música inteira. E o melhor é que o processo de escrever e de repetir reforça essas palavras novas na sua cabeça, o que vai melhorar a sua compreensão na hora de ouvir essas palavras e na hora de falar, de expressar essas palavras, a sua pronúncia vai estar muito melhor. E por último, fale e fale. Sempre que você ouvir alguma coisa, repita de vez em quando. Perceba que crianças pegam uma palavra e ficam repetindo sozinhas de vez em quando. Isso é muito importante, porque quando você reproduz o som, você fica muito mais disposto a reconhecê-lo. Então, mais uma vez, se você tem a palavra watch e você acabou de aprender, utilize ela em frases diferentes, porque cada vez que você repete, quando você ouvir essa palavra numa outra situação, você vai captar. Então, por mais que você não entenda a frase inteira, por essa palavra você já vai ter mais ou menos uma ideia. Você vai pegar um indício através dessa palavra e vai começar a ter uma ideia, vai começar, já vai, digamos assim, direcionar mais ou menos o assunto que aquela pessoa, ou que a música, ou que o filme, enfim, estejam falando. Isso vai facilitar muito mais a sua compreensão. E outra coisa muito interessante também, muito importante quando for repetir essas palavras, gente, repitam essas palavras de maneira exagerada, digamos assim. Por exemplo, o fonema R é muito difícil, especialmente para carioca. Para paulista, acho que nem tanto, né? Porque o pessoal normalmente fala porta, porteira, já tem esse som, né? no dia a dia deles. Mas para quem não está acostumado, fica difícil. Às vezes a pessoa não percebe que não está falando com a pronúncia correta, está deixando passar esse R. Então, utiliza esse R, tipo car, I'm gonna drink some water. Faz isso mesmo, pratica esse som, esse movimento, porque quando você tiver numa frase, ele vai sair de uma maneira muito mais natural. I'm drinking some water. I'm gonna drink some water. I'm gonna drink some water. Se você tentar fazer isso rápido de uma vez só, você não vai conseguir porque você não está acostumado com esses sons e com esses movimentos bucais. Então, tenta devagarzinho na primeira. I'm going to drink some water. Water. I'm going to drink some water. Claro que a gente não fala going to, a gente usa gonna, mas enfim. I'm gonna drink some water.
I'm gonna drink some water. Viu? Eu nem precisei fazer tanto esforço. I'm gonna drink some water. Porque eu já estou acostumado com esse som e eu utilizo no meu dia a dia. Então, exercite esses sons. Se possível, quando você assistir um filme, um seriado, um desenho, ou ouvir uma música, faça a emoção, imite a emoção, porque a emoção atrelada à palavra faz com que você memorize muito mais rapidamente essa palavra, porque você não vai se lembrar de uma definição, você vai se lembrar de todo um contexto, de toda uma ideia, emoção, você vai ter o feeling da coisa, você vai sentir a palavra e vai saber como usar a palavra certa intuitivamente durante uma conversa, tá ok? Então era isso que eu queria deixar para vocês aí hoje, espero que tenham gostado, deixa o joinha, qualquer dúvida é só escrever aí embaixo que eu ficarei imensamente feliz em respondê-lo. Até a próxima!